Olá, boa noite. Deus abençoe. Que bom que nós estamos aqui, né? Ah, minha jovem está aqui. Que bênção. Quando fala minha jovem, é menos de 100. Está todo mundo jovem aqui. Gente, nós estamos hoje na 5ª semana da nossa campanha Armas Espirituais da Nossa Guerra. Tem sido um tempo muito especial. Você que está nos acompanhando aí, anote, são informações preciosas que você pode e deve usar no reino de Deus e no seu dia a dia. São coisas que permitem que nós fiquemos em pé. São armas que o Senhor Jesus Cristo nos deu. E hoje nós vamos falar do capacete da salvação. Você tem a imagem lá? Quem está lá em cima hoje? O Robson e o Marcelo. Por favor. Está lá o capacete. A imagem é do espartano, falei para vocês. O capacete romano era um pouco diferente. Ele não tinha aquela... A frente era um pouco mais aberta ali, mas basicamente é o mesmo. Até uma crina de cavalo tinha no romano também. Mas para que serve o capacete? Lá. Ele, para proteger a cabeça do soldado. Servia para proteger a cabeça contra golpes de espada, lanças e projéteis no campo de batalha. Além de fornecer segurança para as bochechas, o pescoço, enfim, ele protegia a cabeça e a parte do começo, em cima do tronco. Então, quando o Senhor usou ali essa comparação do capacete, e ele usou no sentido espiritual, ele quis dizer assim, olha, vocês vão ser atacados na cabeça, na mente. Lá era o cérebro. E é incrível, nós lidamos com tantas pessoas, né? E você, se você tem uma pessoa com uma lesão, num braço, na perna, tem uma deficiência nos olhos, na fala, você considera deficiente. Já no cérebro, dependendo da lesão que você tiver, ela chega a incapacitar a pessoa. Ela não consegue, você consegue trabalhar só com o braço, até com os dois, as pessoas sem pernas, enfim. Então, os outros membros do corpo são lesões que criam uma deficiência, criam uma limitação, limitam. Agora, aqui, incapacita. Então, o cuidado que se tem que ter humanamente ali, com o cérebro, porque é daqui que sai todo o comando para todos os órgãos e sentidos do corpo, nada funciona sem o que está aqui dentro, também nada funciona na vida de uma pessoa se ela não tiver a mente protegida. A mente leva a pessoa a tomar decisões insanas, destroem a vida dela. Eu lido com dependentes químicos, por exemplo, e já tive a infelicidade de, algumas vezes, acompanhar pais perderem a paternidade dos filhos. Mais de uma vez eu vi isso acontecer. Mães que têm os seus filhos e, por causa do uso da drogadição, do uso das drogas, o poder público entende que, para proteger a criança, retira a autoridade ali de pais e acaba indo para uma adoção, é acolhido primeiro, né, enfim, é um processo. Mas acontece, eu já vi mais de uma vez acontecer isso. Pais perderem o desespero de uma mãe, não, eu sei que é mãe, que perder, porque por mais que ela use a droga, tenha aquela doença, tome decisões insanas, que destroem a sua vida, a sua saúde, a sua família, os seus sonhos. Ninguém está lá porque quer. Eu convivo com essas pessoas há muitas décadas. Preciso de ajuda. Se destroem e que o que está na volta devastam. Terrível. Por causa aquela informação repetida. É como se fosse eu vou usar um termo aqui que nem todos conhecem. Quem
do tempo da vitrola. Quem que é do tempo da vitrola aqui? Do disco, a vinil? Tem um bom... Poxa, estou vendo que o povo que me acompanha tem bastante da minha faixa aqui, viu? Entendeu? Como aquele disco enroscava ali, ficava ali, ó. Nossa. Está voltando. Então, é aquela informação repetida. É assim que o inferno ataca a mente, muitas vezes. No caso de um drogado, ele fica aquela informação ali, literalmente ali. A pessoa já vai fazer exame de drogadição nela algum tempo depois, você não encontra vestígio, já é tão fácil no organismo dela. Mas a informação na mente dela é só ela ter contato. Por isso que quando uma pessoa quer sair das drogas, se aconselha a mudar lugares, pessoas e hábitos. Qualquer um que quer sair de uma dependência compulsória, até não é tratar esse tema, mas está aí, a pessoa tem que sair daquele convívio que ela está e mudar. Eu me lembro de uma história de um casal, eles estavam morando há 10 anos num carrinho, desses carrinhos da Pel, 10 anos. Aí eu fui, e ela era funcionária, anteriormente era secretária de futebol, trabalhava no secretariado, trabalhou por muitos anos lá. Ele era pedreiro e coisas assim, aí entraram nas drogas, se conheceram, foram parar na rua. E lá ficaram naquele carrinho por 10 anos. Você imagina uma pessoa que tinha sua casa, sua família, tinha tudo, saiu do lar, do convívio, mora dentro de um carrinho, 10 anos. Aí, nós internamos os dois, ela foi para uma cuna terapêutica de mulher, ele de homem, conseguimos vaga para os dois na época, ficaram um tempo lá, paramos a droga, tiramos. Já fizemos muitas vezes na igreja, alugamos uma casinha, imobiliamos, falamos, agora vamos tocar a vida, né? Começaram a dar os primeiros passos, voltaram, aquela informação, lugar, pessoa, hábito, voltou. Começou a conviver com as mesmas pessoas, aí logo voltam os hábitos, e aí, daqui a pouco é rua de volta. Aí ficou mais um tempo na rua. Aí chegou um domingo de manhã, estava eu, a Regina, e a Esther e a Samara, saindo de manhã, no culto de manhã, chegamos, estavam os dois ali na frente da igreja. Daí falaram assim, olha, pastor, nos ajude, a gente não suporta mais, nós estamos no carrinho, vamos lá entregar, o carrinho não é nosso, vamos entregar para a pessoa. Me lembro, parece que tinha que acertar alguma coisa, acho que R$300, não lembro, alguma coisa tinha que resolver lá com quem era o dono do carrinho. Sei que eu saí de manhã com a família, a Regina, fomos lá para o Capanema, lá dentro do Capanema, na favela, lá, entendeu? E fomos lá onde tinha o assunto, resolvemos o assunto, peguei os dois, levamos para a rodoviária, embarcaram no ônibus, e ela foi lá para a casa do pai, que ia receber ela lá. Chegou na casa do pai, mudou o lugar, não conviveu com as mesmas pessoas, e lá embaixo mudou os hábitos, isso já fazem mais de 10 anos. Chegou lá, comprou meio terreninho, começou a construir, mandava as fotos, olha, aqui estou construindo banheiro, aqui não sei o quê, sabe? Começa a voltar o juízo na pessoa. Mudou o ambiente. Se encontraram com Deus, vieram alguns anos atrás aqui, apresentar a criança na frente aqui, o Davi aqui. Davi deve ter uns 5 anos, ela não podia engravidar, né? Se engravidou e é acompanhada, inclusive, por uma obreira da equipe terrena. Então, tudo pode voltar, com Jesus tudo volta. Ela teve um final feliz, voltou o juízo, depois de perderem tudo. Eu já vi muitos casos de pessoas que perderam o juízo. Mas não é só a droga que leva a pessoa a perder o juízo, né? Na Bíblia fala de pessoas que perderam o juízo também. Tiveram grandes perdas. Como esse casal que eu citei. Quem sabe traga um dia desses aqui, eles, para darem um testemunho. Traz a criança junto. Deus deu o privilégio para mim de ver muitas histórias de pessoas que não tinham juízo, que perderam a sanidade, não protegeram as suas mentes, deixaram a sua cabeça vulnerável e, por isso, tiveram consequências desastrosas em suas vidas. A deles foi radical, outras menos. Tem gente que perde o casamento, perde o trabalho, perde a família, perde a saúde. Os prejuízos vão vindo e, muitas vezes, causadas por falta do capacete da salvação. O primeiro grande prejuízo registrado na Bíblia está lá em Gênesis. Um casal que passeava, pensa que feito um jardim lindo. Alguns pensam que fazer
porque ele era jardineiro, Adão. Não, não, não. Ele era, você vai ver em Lucas que ele era filho de Deus. Deus queria passar com o filho dele. Estava lá, final do dia, Deus passeava. Tudo isso aqui é teu, né? Falava lá da zebra, do leão, dos bichinhos, das aves. Estava lá, tudo era dele. E o pai fez para ele e deu uma companheira para ele, que é a Eva. Estava com os 2 filhos passeando no jardim. Aí a Eva se distanciou um pouco do Adão e chegou alguém e contou uma mentira. Entrou no vocabulário desse povo que eu atento assim, entrou na mente dela. Parou para conversar. Tem vezes, gente, que a gente não pode para escutar algum tipo de conversa. Você tem que, se quer poupar sua mente, evitar de tomar decisão errada, tem conversa que não dá para escutar. Tem filme que não dá para ver, tem vídeo que não dá para ver, tem lugar que não dá para olhar. Porque muitas vezes, numa parada dessa, lhe é roubado o juízo e nós tomamos decisões que é trágica. O Adão e Eva fizeram isso. O pai que com muito amor, na viração do dia, às 6 horas, estava lá Deus, imagine, deixava os anjos, o querubim, o céu, e descia para a terra para passear com os 2 no jardim. Porque o pai que é a nossa companhia, ele nos ama. E os 2 fizeram algo terrível, que foi ouvir a serpente. Não confiaram em Deus, duvidaram de Deus. Você falou assim, não, ele quer esconder as coisas de vocês, ele não quer que vocês saibam o que ele sabe, né? Vocês vão ter poder, vocês vão conquistar. E iludiu a Eva, e a Eva falou com Adão. O erro, as pessoas atribuem a Eva, mas o erro maior foi do Adão, porque o Adão escutou direto de Deus, que não devia comer do fruto proibido. Tem coisas que são proibidas. Deus proibiu. Deus é pai. Ele não proíbe porque quer punir. Um bom pai não priva o filho, não diz não para o filho, porque quer punir o filho, ele quer proteger o filho. Nós, quando eu e você, os do tempo do vinil aí, eram todos adolescentes, mas acho que aqui, a maioria aqui, não sei se tem adolescente aqui, os adolescentes estão do outro lado da rua com o Med, lá com o pastor Joe. Então, ele pensa que sabe das coisas, né? E pensa que o pai está punindo, que o pai não gosta, que o pai é ruim, que o pai é careta, que o pai não entende. Mas o pai e a mãe querem proteger. E é o que Deus queria, protegê-los. Porque ali, eles tinham chego onde eu e você queremos chegar, na presença do Pai. Onde nós almejamos, eles já estavam. Eles não tinham como ir além daquilo. Eles só tinham como retroceder. E retrocederam. Depois de terem desobedecido, Deus, falando com Jesus, entre ele e o Espírito, falou nós, então imagina, estava lá, ele, Jesus, o Espírito Santo, estavam numa conversa. Gênesis 3:22 fala assim, então o Senhor disse, vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra, da qual fora tirado. Antes não precisava trabalhar. Deus provia tudo para eles. O trabalho começou lá, no Éden. Ali começou o prejuízo por não ter guardado a mente. Que tristeza para o pai expulsar 2 filhos de casa, né? Imagine, que triste. Eu lido com os pais e famílias, muitas vezes, quando eu vejo um pai, uma mãe tirar um filho de casa, é terrível, é muito conflitante. Entristece o coração do pai. Imagina a tristeza do pai. O pai não queria aquilo. Mas o pai sabia que ia acontecer aquilo. Ele queria dar uma chance para o homem estar com ele, quer dar uma chance para mim e você estar com ele. Mas às vezes a gente deixa entrar na mente algumas ideias insanas que nos trazem grande prejuízo. E aí perdemos a bênção. Foi o que os 2 fizeram. Perderam a bênção de andar com o pai. Naquele momento, eles acabaram de perder a bênção, Deus já providenciou um jeito de nos resgatar e trazer de volta. Deus é muito amoroso, né?
Acabou de acontecer a desgraça lá, deles serem expulsos. Deus já falou assim, olha, está lá em Gênesis 3,15, falou assim, 3,15, põe lá, se tiver aí, Robson, lá. Porém, inimizade entre você e a mulher. Deus falando para a serpente. Entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse, bom, aí, ok, é lá, no 15. Aí já está outra parte do prejuízo aí já. Então, gente, ali Deus falou que alguém ia ferir a cabeça da serpente. Quem era essa pessoa? Quem é a pessoa? Jesus. Falou assim, olha, a história não acabou aqui. Isso aqui vai continuar lá na frente. Ali ele já começou a anunciar o Messias. Ele já começou a falar do Salvador. Ele já falou assim, não vai ficar na tua mão, porque daí ela teve legalidade na terra, coisa que o diabo não tinha, porque a terra foi dada aos homens. A Bíblia fala assim, os céus pertencem a Deus, e a terra foi dada aos homens. Então, quando a serpente aceitou, ela aceitou um domínio diabólico, satânico sobre a terra. Ela abriu a porta. Porque a terra, o diabo não entra nas nossas vidas se nós não dermos legalidade, se nós não permitirmos. Então ele vai tentar nos iludir, ele é mentiroso, enganador, ilusionista. Ele vai tentar entrar de alguma forma como enganou ela e entrou. É assim que ele faz sempre, ele não vem por acaso e entra. Não, ele tenta iludir. Menos que a pessoa não tenha a proteção de Deus, aí é um outro contexto. Mas no contexto de mente, de vontade, de pecado, ele vai tentar iludir para passar. Foi o que ele fez ali, iludiu e passou. Mas Deus já começou a providenciar um Salvador, que era Jesus Cristo. Falou assim, olha, não vou entrar nesse mérito, mas se você vê lá na crucificação, quando Jesus foi crucificado, naqueles 3 dias que ele ficou no sepulcro, ele desceu ao inferno, pisou cumpriu-se essa palavra, pisou na cabeça da serpente, de Satanás, e tomou a chave do inferno e da morte. Por isso que nós temos esperança hoje em Jesus. Ali Jesus venceu. O que era para ser a grande vitória de Satanás, foi a grande derrota dele. Porque agora não tem só o Adão e a Eva no céu, vai ter todos nós passeando com Jesus. Imagina que coisa boa, imagina só que coisa linda, todos nós no jardim. É só ter juízo, gente, entendeu? Entendeu? Guarda a mente aí para não perder a benção. Isso aconteceu lá no Gênesis. Então, no Salmo 94, Deus fala que ele faria justiça, aquela justiça na frente. Ele falou assim, olha, pois defendeste o meu direito e a minha causa no teu trono e te assentaste julgando com justiça. Então, Deus é justo. Deus foi justo quando tirou o Adão e Eva do jardim. Mas Deus falou assim, eu vou defender a causa de vocês. Davi falou assim, Deus é justo e vai defender a minha causa. Deus é justo e vai defender a tua causa. Satanás não vai dominar em áreas da tua vida, porque Deus é um Deus justo. Ele não nos abandona. Ele nos alerta, ele fala assim, olha, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Satanás só faz isso, mata, rouba, mente e destrói, porque ele é ladrão. Agora Jesus falou assim, isso Jesus falando, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Se por um lado Satanás vem, engana, mente, ilude, tentando entrar em nossas mentes, levando a tomar decisões erradas, duvidando do que Deus quer em nossas vidas muitas vezes, por outro lado Jesus Cristo vem para nos libertar, para nos salvar. Jesus Cristo é Jesus Salvador, esse Messias é Salvador. Então, quando você fala capacete da salvação, essa salvação quem trouxe foi Jesus Cristo. Só Ele pode proteger as nossas mentes, a nossa vida, não somente no âmbito de salvação eterna, ainda que este é o maior dos ganhos nossos, mas isso no nosso dia a dia. Quantas vezes Satanás tenta trazer dúvida em nossas mentes, dizendo que aquela bênção não é nossa, que nós não devemos lutar, que nós temos que desistir, que nós não merecemos, porque você fez isso, porque você fez aquilo, acusando, mentindo, tentando impedir que os propósitos de Deus
ocorram, aconteçam, se consumem na minha, na tua vida, que se cumpram na minha e na sua vida. Ele tenta isso o tempo todo. E ele tenta onde? Na mente. A pessoa está lá quietinho, sendo dirigindo, e está lá os pensamentos, está em casa os pensamentos. A mente é um campo de batalha. Por isso que nós temos que protegê-las constantemente. E como é que nós protegemos? Nós protegemos a nossa mente com a palavra de Deus, sabendo quais são as nossas promessas. Quando Deus fala assim, que Ele é um justo juiz, é porque existe um tribunal. Num tribunal tem um juiz, tem um promotor, tem um advogado, né? Se tem um juiz, todos os demais peças ali, componentes daquele tribunal, estão lá no tribunal. Jesus é o seu advogado. Deus, além de ser seu pai, é juiz. E lá tem um acusador. Quem que é o acusador? Quem é o acusador? Entendeu? Quando que ele acusa? O tempo todo. O tempo todo. Então, mas nós temos um juiz justo. Vamos guardar nossa mente, a nossa vida. A maior loucura que alguém pode cometer é decidir ir para o inferno. E, infelizmente, pessoas decidem. Isso que loucura, que insanidade. Pois é, nessa terra eu vejo gente ir para a rua. Largar tudo, casa, família, tudo, morar num carrinho, embaixo de uma ponte, enrolado numa manta, vivendo como escória, aquilo que é imagem semelhante de Deus. Eu digo assim, que quando Satanás leva uma pessoa àquela situação de humilhação, ele faz isso para dizer assim para Deus, olha, é a tua imagem e semelhança, olha o que eu fiz. E nós temos uma autoridade, gente, que podemos reverter qualquer situação. Se nós nos atentarmos para aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Deus fala assim, que os pensamentos dele para mim e para vocês são de paz. Ele falou assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então, quando Satanás quer mentir, não, você não merece. Às vezes, quando nós, na nossa infância, alguns, na adolescência, ou no casamento, na vida, recebem informações terríveis que são gravadas na sua alma. Você não vale nada, você não presta, você é si mesmo, você não tem jeito, você nasceu para perder. E a pessoa cresce assim. É mesmo, meu pai falou isso, a mãe falou isso, e cresce com aquela mentira na sua mente. Não consegue rebater aquilo. Às vezes são os fracassos, que ela já não tem mais força para se levantar diante de tantas adversidades. Ela acha que vai perder, que não tem jeito, que nasceu para perder mesmo. N formas de mentiras que Satanás vai lançando na mente. O homem casado coloca uma mulher no caminho, para a mulher coloca um homem, achando que ali está a solução. Aí ficam os filhos pelo caminho, que deviam ser criados embaixo da bênção de Deus. Enfim, e as desgraças são inúmeras. Leva a decisões erradas na vida financeira, pessoas que contraem dívidas no impulso. Eu já relatei aqui que eu estava em viagem uma época atrás e entrei num lugar, e era visível a presença satânica ali, como aquele lugar era consagrado. Era um lugar, aparentemente, aos olhos, bonito. Mas ali com um lugar consagrado de demônios, levando pessoas que não vigiam nas suas mentes a tomar decisões erradas. Pessoas que tomam decisões por impulso. Depois se endividam, perdem a paz, perdem o sossego. Compram aquilo que não vai trazer felicidade, porque a felicidade vem em termos de Deus na sua vida. Você pode ter um carro simples, melhor, maior, mas você não vai ser feliz, porque no maior você vai querer comprar um jato. Você pode comprar um apartamento assim, depois está na cobertura, e daí, vai para onde? Não está aí. Que bom quem pode ter, que tenha, Deus abençoe. Você pode, mas não se endivida para ter o que você não pode, porque você vai perder uma coisa muito importante, que é a paz. Pois poucas coisas tão terríveis quanto a pessoa perder a paz. Você tem dívida, vai lá, negocia, pague. Né? Então, decisões erradas na vida. Não guarda a mente, não guarda o pensamento, não consulta. Parece que servem os conselheiros, pessoas mais sábias, pessoas que são bem... Conselheiro é pessoa que é bem sucedida naquela área. Eu penso, pessoa que não está bem sucedida naquilo, como é que vai me aconselhar? Como é que eu vou perguntar para um endividado o que fazer?
Como é que a mulher lá no salão de cabeleireiro vai falar com outra pessoa que é divorciada, o que ela acha a respeito do casamento, você vai largar do marido? Não. Entendeu? Não é a pessoa perguntar, tem que perguntar para a pessoa que está casada. Eu fiquei casado 32 anos, com a mesma esposa. Então, posso falar um pouco de casamento. Então, nós temos que guardar a nossa mente, gente. As decisões aqui podem levar a sofrimento muito grande para nós e para a nossa família. Por isso que a Bíblia fala assim, o capacete ali está para proteger da lança, da espada, dos dardos, ou seja, são vários tipos de ataque que Satanás tenta contra a nossa mente fazer com que nós tomemos decisões erradas. Capacete da salvação, entendi que em Jesus nós temos proteção. Temos que conhecer a palavra de Deus para rebater aquilo. A nossa palavra tem que estar cheio de boas novas, de notícia boa, gente. Se notícia boa nos anima, as notícias ruins nos abatem. Às vezes já estão tantas notícias ruins da vida, da dificuldade que tem, e a pessoa nos meios, nos outros veículos, ainda vai atrás de outras notícias ruins ainda. E a fé que nós precisamos para rebater as coisas ruins, vem por ouvir da palavra de Deus. Quando nós ouvimos da palavra, nós alimentamos a nossa fé. Nós entendemos como funciona o mundo espiritual e passamos a agir naquela direção. Se existe notícia boa, do Evangelho do Senhor é notícia boa, também tem a notícia ruim. Se Jesus teve todo um trabalho de fazer que as boas novas chegassem até mim, até você, Satanás usa de toda a forma possível para trazer as notícias ruins para você. Não só notícia, assim como Deus traz a notícia e as condições para que você tenha uma vida melhor, uma vida de qualidade, Satanás traz a notícia ruim e a condição, se ele puder, de trazer a desgraça e a ruína na vida da pessoa. Ele está empenhado nisso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Só faz isso, ser infeliz. Não faz outra coisa. Por isso que está sentenciado. Então, alimente a sua mente das notícias boas. Né? Quando vier a notícia ruim, rebata. Vai tomar uma decisão que não está alinhada com a vontade de Deus, ore. Vai procurar um conselheiro, uma pessoa sábia, que vai lhe dar um bom conselho para que você tome a decisão acertada. Né? Uma decisão faz toda a diferença na vida da gente, muitas vezes. Uma decisão errada atrapalha o destino dele, da família dele, das gerações dele. Deus tem projeto para a minha vida e para a sua vida. E são os melhores. E os projetos que ele tem no final dele é todos nós juntos, com ele no paraíso. Mas aqui ele quer nos dar uma vida de qualidade. Ele quer que você tenha sobre você, sobre a sua cabeça, o capacete da salvação. Por isso, nessa noite, eu vou ter um tempo aqui no corredor, eu vou fazer imposição de mãos. E eu quero que, em nome de Jesus, a mente sua seja guardada no Senhor, em nome de Jesus. E Satanás, em algum momento, atacou a sua mente, ou tem tentado atacar, eu quero que seja quebrado em nome de Jesus. E eu vou além. Se em algum momento você dedicou a sua mente, a sua cabeça, os seus pensamentos para alguém que não seja o Deus Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que, a Bíblia fala assim, que os anjos chamam Ele de Pai, e a igreja chama Ele de Pai. A igreja somos eu e você. Se você fez isso nesse dia, nesse tempo de oração aqui, já vem orando, fala assim, Senhor, eu não quero aquilo na minha vida mais. É um momento da minha vida que eu não pensei, eu deixei a minha mente ser tomada, meus pensamentos, eu fiz pacto, eu fiz aliança, mas eu quero que nessa imposição de mãos isso seja saída da minha cabeça, em nome de Jesus. Se você tem algo mais a nível espiritual, venha pedindo para Deus que nessa imposição, em nome de Jesus, isso seja arrancado da tua vida e o Senhor coloque um capacete de salvação que a tua mente, a Bíblia fala assim, que nós temos que ter a mente de Cristo, que você tenha a mente de Cristo, que os teus padrões sejam os padrões do Senhor Jesus para a sua vida. E você viu que Jesus não é que não tinha diversidade, mas ele tinha autoridade e tinha poder para vencer as adversidades. E eu quero que você tenha também em nome de Jesus, que você saia aqui com uma autoridade. Falando em autoridade,
Nós estamos no final do mês e tem batismo. Eu quero dizer para você, quem sabe que Jesus foi tentado no deserto e enfrentou Satanás? Quem sabe? Alguém sabe? Os 40 dias do deserto, sabe? Então tá. Eu quero dizer para você que um pouco antes de Jesus ser tentado, entrar naquela batalha, ali ele estava armado. Ele foi batizado. O batismo é algo importante para alguém que quer ser revestido do poder de Deus. Você quer entrar de forma eficiente numa batalha espiritual, se você quer vencer, se você quer os recursos de Deus, entregue a tua vida para Jesus e se batize. Declare no mundo espiritual que a minha vida não pertence mais para o inferno, pertence para o Senhor Jesus. Agora eu vou usar as armas do Senhor Jesus Cristo. Agora a minha vida pertence para Ele. Então, se você não é batizado ainda, o batismo é muito importante para você ser revestido do poder de Deus e usar de forma mais eficaz os recursos que Deus dá. Você vai ver que algo extraordinário vai acontecer na sua vida no batismo. É uma declaração para o inferno que a sua mente, que a sua vida não pertence para Ele mais. Que você faz uma aliança com Deus. Então faça isso. Se você não é batizado ainda, no final do culto, procure os obreiros, dê o seu nome, e no final do mês nós estaremos juntos com você, em nome de Jesus, na principal decisão da sua vida. Morrer para o mundo, viver para Cristo. Amém? Aí, gente, é só alegria, é só aguardar chegar lá em cima para nós passear no jardim, entendeu? O jardim está lá, gente, está guardado. Tem querubins e uma espada flamejante guardando a leste dele lá, sabe? A leste tem uma guardando o jardim. Então, só vai entrar aqueles que forem lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Tem que entregar a vida para Jesus. E se batize se você pode. Está vivo, pode.